O que é a missa? Boa pergunta, né? As pessoas vão à igreja, assistem à missa aos domingos, né? Muitas vezes por um costume, por uma tradição da família. Aí você pergunta, o que é a missa? A missa é um encontro da comunidade, a missa é um lugar que a gente vai rezar em comum, todo mundo fazer orações, a gente vai pedir coisas a Deus, a gente vai comungar, né? Vai receber Deus na Eucaristia. Tudo isso é verdade. Mas a missa, essencialmente, é a renovação do sacrifício de Cristo. Olha só. A gente falou da Eucaristia semana passada, né? Como é que acontece a Eucaristia? O padre que recebeu o sacramento da ordem, ele tem aquele poder, em nome de Cristo, de pegar aquele pãozinho, aquele vinho, e fazer aquilo lá transformar no corpo e sangue de Cristo. Isso só acontece na missa. Mas a missa não é só isso, né? Não é só isso, quer dizer, isso é a parte mais fundamental da missa. Mas a missa acontece várias coisas, né? As finalidades da missa são 4, né? A primeira delas é adorar a Deus. Adorar a Deus através de Jesus Cristo. Importante essa ideia. Então, a gente pode adorar a Deus de várias maneiras, rezando em casa, pedindo as coisas para Deus, confiando em Deus. Mas na missa é através do próprio Deus, através do Filho de Deus, encarnado, que é Jesus Cristo. É Ele que vai enviar aquilo a Deus Pai. Quando a gente fala missa, missão, enviar, ite missa est, é o jeito que acaba a missa em latim, né? Pode ir embora, foi enviado para Deus. Foi enviado o quê? Primeira coisa, esse culto de adoração a Deus. A segunda coisa que foi enviada a Deus são os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, os nossos pedidos de graças para a gente viver a vontade de Deus na nossa vida. Todas essas coisas são fundamentais. E o pedido de perdão, a reparação pelos nossos pecados. Não é só os nossos pecados, os pecados nossos de todas as pessoas. Então essas ideias básicas da missa fazem com que a gente comece a admirar mais a missa, aproveitar as partes da missa. Na próxima semana, quando nós falarmos na parte 2 da missa, nós vamos falar das partes, do que a gente pede em cada situação, por que existem os paramentos, por que a gente ajoelha, fica em pé em algumas partes da missa, para a gente entender melhor aquilo lá. Mas nada melhor do que participar toda semana, né? Se você não está em estado de graça, você não deve comungar, mas isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas prestando atenção no que está acontecendo, nós ficamos em pé, o padre entrou, nós vamos ajoelhar, nós vamos pedir perdão, nós vamos ouvir a palavra. Que palavra que é essa? Antigo Testamento, Novo Testamento. E depois vai vir o ofertório, oferecer o pão e o vinho. O que eu vou oferecer para Deus? Todas essas partes nós vamos ver a semana que vem. Então a primeira ideia é essa. Tem 4 finalidades na missa: a adoração, o agradecimento, o pedir pelas nossas necessidades e o reparar pelos pecados, nossos e das pessoas todas, né? E aí eu falei para vocês, a missa é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz. A primeira missa aconteceu na Quinta-feira Santa, ela começou quando Jesus instituiu a Eucaristia, e ela terminou sexta-feira às 3 horas da tarde. A gente fala que foi tudo na sexta-feira, porque os judeus, eles consideravam que o dia começava ao anoitecer, quer dizer, o dia assim, contar o dia. Então, quinta-feira à noite, quando anoiteceu, que Jesus se reuniu com os apóstolos, já era sexta-feira. E sexta-feira, às 6 horas da tarde, já começava o sábado, o sabá, a grande festa da Páscoa. Então, Jesus começou a missa à noite e terminou com a morte dele na cruz. Essa foi a primeira missa. Foi uma missa celebrada de uma maneira cruel, onde Jesus derramou sangue, sofreu muito por nós. As outras missas, elas são celebradas de uma maneira incruenta, de maneira mística, mas incruenta. Mas é como se a gente fosse levado por um túnel do tempo, naquele dia onde Jesus se entregou por nós. A gente fosse lá unir a nossa vida àquele oferecimento
de Cristo a Deus Pai, pelo perdão dos nossos pecados, para nos conquistar a vida eterna, né? A missa é uma renovação da morte, ressurreição e ascensão do Senhor. A morte significa esse sofrimento que nós vamos ter nessa vida mesmo, enfrentar esse sofrimento. Depois, a cruz, que a gente fala, tomar a cruz de cada dia e seguir. Não é grandes coisas, não é sair, sei lá, se martirizando, se cortando e tal, não. É aceitar a cruz de cada dia. O dever cotidiano de estudar, no caso dos alunos, de trabalhar, dos pais, de cuidar dos filhos, de dar educação para os filhos, de corrigir os filhos, são deveres dos pais. Deveres profissionais, trabalhar corretamente, fazendo um trabalho intenso, bem feito, um bom serviço com o nosso trabalho. Esses são as cruzes de cada dia. Tomai a vossa cruz e me seguir, Jesus falou, né? Depois, a ressurreição. É para dizer que nós temos uma vida eterna. A única pessoa que ressuscitou e que voltou ao mundo foi Jesus Cristo. É para nos falar isso. Nós temos uma vida eterna. Eu conquistei essa vida eterna para você. E a ascensão ao céu é dizer, olha, depois dessa vida aqui sofrida, etc., existe um céu. Um amor pleno esperando por você. Uma felicidade plena que você não é capaz de imaginar nessa vida. Mas confia, esse nosso tempo aqui, 10 anos, 20 anos, 100 anos, é para merecer. É para fazer coisas boas, apoiados em Deus, para ter esse merecimento do céu. Merecimento principalmente apoiado nas graças que Deus nos dá. Importante essa ideia, não é eu vou fazer aqui porque eu sou bonzão, aí estragou tudo. Aí é orgulho, né? Aí a coisa que mais afasta de Deus é o orgulho. Então, essas ideias. Então, é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz. E o que é um sacrifício, né? É importante essa ideia. Eu falei que a vida tem sofrimento, todo mundo sofre, de alguma maneira, uma doença, uma limitação, ou uma ruína econômica, isso aí tudo é sofrimento. Mas isso não é sacrifício no sentido bíblico da palavra. A palavra sacrifício sempre significou, e na igreja também significa, o oferecimento de um dom a Deus. O povo judeu fazia um sacrifício matando animais ou oferecendo vinho, oferecendo parte da colheita no altar, queimava aquilo, destruía aquilo, porque aquilo já era de Deus, né? Faz parte da natureza, vou devolver para Deus, então eu não vou aproveitar, vou falar, estou te oferecendo aqui, vou tirar um pedacinho para comer, não. Queimava o animal inteiro, queimava a oferenda lá, o milho ou que oferecesse, um pombo, né? Ou o vinho se derramava sobre o altar, no chão, né? Em frente ao altar. Eu falo, olha, não vou aproveitar nada disso aqui. Estou oferecendo a Deus. E nem o cara que vai beber a pinga, ele joga um pouquinho no chão e fala, isso é para o santo, né? Isso não é sacrifício no sentido pleno da palavra, mas essa ideia de se você se privar de algo para Deus, tá? Então esses eram os sacrifícios todos. Quando Jesus veio ao mundo, ele falou assim, ele fez o sacrifício perfeito. Porque todo sacrifício tem essa oferenda, que na linguagem teológica se chama vítima. A vítima pode ser o boi, pode ser o carneiro, pode ser o saco de milho, pode ser qualquer coisa que você oferece a Deus. Mas tudo isso é muito pobre, muito porcaria para Deus. Então, no sacrifício da missa, quem se oferece como vítima? O próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. É Ele que está se oferecendo a Deus Pai em cada missa, no mundo inteiro, ou seja, um sacrifício ininterrupto, porque tem missa em todo lugar, né? No mundo todo, o tempo todo, vamos dizer também. Segunda ideia que precisa para ter um sacrifício, é uma pessoa que represente uma comunidade. Então tem que ter uma comunidade, o pajé lá vai oferecer o sacrifício a Deus, um Deus lá maluco deles, pela comunidade.
Por exemplo, os mexicanos lá, os maias, não sei se são os maias ou os incas, eles ofereciam sacrifícios humanos em Chichén Itzá. Então tem uma pirâmide lá eles ofereciam crianças para Deus, né? Quer dizer, um absurdo. Mas era um sacrifício e o sacerdote era o que oferecia. Nós vamos pedir para ter uma boa colheita e vamos oferecer esse sacrifício. Ou vamos agradecer a boa colheita, vamos fazer esse sacrifício. Então, a vítima é Jesus Cristo, o sacerdote, o que oferece pelas pessoas, que é o Padre, ele é em nome de Jesus Cristo que ele oferece. E a oferenda, então Jesus é a vítima e é o sacerdote que se oferece por nós. E a igreja, toda a igreja padecente, que somos nós, batizados, que estamos no mundo. A igreja padecente não, a militante, que somos nós que estamos no mundo. A padecente, que são as pessoas que estão no purgatório. E a triunfante, que está no céu, estão participando daquela missa. Então aquele é o povo para quem é oferecido a missa. Se a missa fosse celebrada por um sacerdote sozinho, como aconteceu na época da pandemia, aquela missa vale para toda a igreja. Você vai ter oportunidade de estar participando, porque foi proibido, né, por causa de contaminação, etc. Ficou privado disso, mas cada missa que o padre celebrava, e todos os padres celebravam, né, ou sozinhos, ou acompanhados de alguma pessoa para ajudar na missa, mas nem que fosse sozinho. A missa é oferecida por ele e por toda a igreja, pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, por todos os batizados, por todas as pessoas que estão no purgatório e pelas almas que estão no céu já, na igreja gloriosa. Ela não é um mérito, mas está ligado aos santos, a Santa Maria, São José e todos os santos, canonizados ou não, que já estão na presença de Deus. Então a missa é uma coisa muito preciosa. Eu digo que é o centro da nossa vida interior. A gente poderia viver a nossa vida levando as coisas para a missa, o que a gente faz de bom, pedindo coisas na missa para Deus nos ajudar a ser melhor, a servir melhor as pessoas. E uma última frase, né, que eu ouvi de uma pessoa que era ateu. Ele falou assim, conversando com outro amigo: escuta, você acredita de verdade que na missa acontece todas essas coisas que eu acabei de falar, né? A renovação do sacrifício de Cristo na cruz, que Deus vem morar numa hóstia, você pode receber a hóstia, etc. Eu acredito. Então você vai na missa todo dia. Eu falo, não, eu vou de domingo, às vezes eu falho. Então, se eu acreditasse, eu iria todo dia. Então fica essa frase para você. Se você não acredita de fato que acontece tudo isso, pede ajuda a Deus para acreditar. Pede a fé. Há 2000 anos Jesus está presente na hóstia consagrada, que é preparada na missa, esperando você. Esperando eu, esperando cada um de nós, por amor, de maneira humilhante, né? Mais do que todas as outras passagens da vida de Cristo, a mais humilhante é ficar numa hóstia, inerme lá, parado, esperando que você vá lá recebê-lo. Então, não despreze a missa. Comece a partir de hoje a assistir a missa, pelo menos aos domingos. Vai acompanhando para conhecer, vai acompanhando as folhinhas da catequese para entender melhor. Pegue o folheto da missa para ver as partes que tem. Escolha uma igreja onde a missa é bem celebrada, onde não tenha muita distração. Chegue na hora, né? Assista até o final. Você vai ver que é uma riqueza enorme. Você vai aprender muitas coisas de Deus na missa. A própria liturgia que tem ao longo do ano é uma grande catequese. Tá bom? Então, nós nos vemos a semana que vem complementando essa ideia das partes da missa, de que a gente aproveita de cada parte. Tá bom? E da comunhão também nós vamos falar um pouquinho. Até a próxima.